Olá, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica, aqui na sua Rede Novo Tempo. Todas as quartas-feiras, ao vivo, 8 da noite, temos um encontro marcado para aprendermos um pouquinho mais a respeito das parábolas ensinadas por Jesus. E hoje vamos aprender mais uma parábola contada pelo nosso Divino Mestre e extrair as lições para o nosso dia a dia. Mas antes, eu quero começar mandando um abraço muito carinhoso para as pessoas que estão conectadas agora com a Novo Tempo. Marlene Silva, lá de Manaus, Gil Santos, aqui de São Paulo, Beatriz Barroso e Heron Souza, de Fortaleza, no Ceará, José Santiago, lá de Belém, no Pará, Simone Xavier, do Rio de Janeiro, Beth May, de Santa Helena, no Rio Grande do Sul, Daniel Giovanni de Castro, lá no Paraná, e Alessandro de Jesus, lá da cidade de Bom Princípio, também no Rio Grande do Sul. Um abraço carinhoso a você também que nos acompanha pela nossa live no Facebook. E aproveita para curtir a página do programa também no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Você sabe que nós, todas as quartas-feiras, oferecemos aqui um presente especial, um estudo bíblico chamado Ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 2 aqui. Esse é Ensinos de Jesus, são 18 temas retratados por Jesus nos Evangelhos. É um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode pedir através do telefone, em horário comercial. O nosso número é 12 21 27 3121. Você pode entrar na nossa página na internet e fazer o seu cadastro online, novotempo.com/Escola Bíblica NT, ou você pode agora, aí sentadinho no sofá, mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98100 1615. Diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus, e nós vamos mandar para você. Temos uma novidade também. As pessoas, quando recebem esse estudo em casa, vão perceber que no final dele nós temos um questionário para ser respondido. São todas perguntas objetivas. Quem responde a este questionário, devolve para Novo Tempo e acerta mais de 70%, vai ganhar esse DVD que nós gravamos lá na Terra Santa. Esse DVD chama-se Os Ensinos de Jesus e são 18 programas que nós gravamos lá em Israel. Você quer ver um pouquinho dessas imagens? Dá uma olhadinha do que nós preparamos para você aí. Vivencie uma viagem à Terra Santa. Ande pelos lugares que Jesus andou. Ouvindo os ensinos que brotaram de seus lábios há quase 2000 anos. Gostou das imagens? É apenas uma amostra do que contém esse DVD e ele pode ser seu. Peça o curso Ensinos de Jesus agora mesmo, preencha o questionário, manda para a gente e nós vamos enviar para a sua casa. Lembrando sempre que é um presente da Novo Tempo, tanto o estudo quanto o DVD são presentes. Você não paga nada por isso. E por falar em presente, obrigado porque você, que é anjo da esperança, tem abençoado o ministério da Novo Tempo e tem permitido que nós continuemos a enviar milhares de estudos todo mês para as pessoas que desejam aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. E por falar em aprender a Palavra de Deus, eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia e nós vamos agora aprender mais uma parábola contada por Jesus. Hoje, a parábola do tesouro escondido, em Mateus 13:44. Um único verso da Bíblia, mas que certamente contém lições preciosas para mim e para você. Agora, a gente nunca começa a estudar a Bíblia aqui sem antes fazer uma oração. Então, quero convidar você para orar comigo, pedindo uma bênção de Deus para o estudo de agora. Pai Santo, vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez. Queremos ler, queremos ouvir a Tua voz. E permita que, ao ouvirmos a Tua voz, entendamos a Tua mensagem e tomemos uma decisão séria ao Teu lado. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos então para Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus, disse Cristo, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem,
tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Como eu já disse para você em outros programas, todas as parábolas contadas por Jesus eram extraídas de cenas da natureza, cenas da vida comum dos seus dias, e esta não é diferente. Então Jesus conta a respeito de um homem que descobriu um tesouro numa terra que ainda não era dele. Ele compra a terra após ter vendido tudo quanto ele possuía. Interessante, não? Bom, você, quem sabe, ouviu nos noticiários a respeito da descoberta de uma jazida de ametista lá na região de Quixabá, zona rural de Centro-Sé, na Bahia. Segundo uma versão, essa jazida de ametista foi descoberta por esse homem aqui ao centro da foto, que era um caçador, e ele estava ali na região caçando alguns animais e acidentalmente ele encontra ali um buraco e encontra ali uma ametista. E ele percebe que trata-se de um local rico. Bom, as pessoas começaram a chegar de todos os lados, segundo dados da prefeitura, lá de Centro-Sé, na Bahia, já são cerca de 8.000 pessoas que desde o dia 18 de abril, quando foi feita essa descoberta, chegaram na cidade, chegaram lá para escavar a terra em busca da pedra tão desejada, esta pedra roxa, a pedra de ametista, todos no desejo de fazer fortuna, de ganhar um bom dinheiro. Interessante como até hoje a terra guarda em seus veios estas gemas preciosas. Bom, encontrar tesouros na terra ainda acontece em pleno século XXI, mas era bem comum nos dias de Cristo. E por que era bem comum? Bom, nós temos que entender o seguinte: nos dias de Cristo não haviam bancos onde os dinheiros eram guardados e eles dependiam então de esconder esse dinheiro na própria terra. Mas você se pergunta, pastor, por que esconder o dinheiro na terra? Bom, as pessoas estavam com seus valores em casa. Eles poderiam ser assaltados a qualquer momento. Um outro detalhe, quando trocava de governo, sempre vinham pesados impostos sobre as pessoas que tinham recursos. Então, o que eles faziam? Eles enterravam esse dinheiro na terra. Depois de certo tempo, eles iam lá e desenterravam esse dinheiro para poder usá-lo como eles bem queriam. Acontece que ao se enterrar o dinheiro em algum local da fazenda, a pessoa corria alguns riscos. O primeiro deles era não saber aonde ele havia enterrado esse dinheiro. Havia um segundo risco, essa pessoa poderia morrer repentinamente e, quando ela morria, levava consigo o segredo, aonde estava enterrado a fortuna. E o que é que acontecia normalmente? Muitas vezes as terras eram arrendadas ou mesmo as terras eram abandonadas e outras pessoas vinham para cultivar o solo. E imagine você então a cena, alguém que ali arrendou uma terra ou foi para uma terra plantar para ver se dava alguma coisa, de repente ele se depara com um tesouro. Era esta a cena que Cristo tinha em sua mente. Ele pensava num homem que, ao começar a trabalhar numa terra arrendada, de repente ele se deparava com um tesouro desconhecido. Ele não sabia que ali havia um tesouro, mas ele percebia que a terra possuía esse potencial. O que disse Jesus que o homem da parábola fez? Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e ele volta e compra aquele campo, compra aquela terra. Por quê? Porque ele sabe que ali tem um tesouro escondido. Então ele pega tudo que tem, vende para comprar a terra, por causa do tesouro que ali está escondido. Você percebe o ensino de Cristo a respeito dessa parábola? Ele está dizendo para mim e para você que nós temos um tesouro escondido que também tem que ser desenterrado, tem que ser pesquisado. De que tesouro Jesus está falando? A ilustração é clara para mim e para você.
Jesus, na parábola, está se referindo à Bíblia Sagrada como este solo, este terreno. E as verdades que ela ensina, o Evangelho, como o tesouro escondido na terra. Então você tem a Bíblia, que é o solo, e você tem dentro desse solo o Evangelho. As verdades ensinadas por Cristo é esse tesouro precioso que precisa ser desenterrado. E quando se descobre esse tesouro, você percebe o grande valor que ele possui. Eu fico pensando que valor extraordinário tem a Bíblia, mas infelizmente no atual mundo nem todos valorizam. O apóstolo Paulo ele apresenta um motivo para que isso aconteça. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo escreveu: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está ensinando que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As pessoas que têm consideração pela Bíblia e consideram ela uma norma de fé e prática, possuem valores totalmente distintos da atual sociedade. Você já percebeu que nos dias atuais está havendo uma grande campanha, por exemplo, contra a família? As pessoas estão combatendo a família como nós a conhecemos com base na Bíblia. Um homem se une a uma mulher e eles geram filhos. Este é o modelo da Bíblia de família e isso está sendo fortemente atacado. Mas quando eu considero esse livro como referência para a minha vida, os meus conceitos não podem ser mudados e eu vou continuar considerando a família como ensinada por esse modelo. Um homem que se une a uma mulher para ter filhos. Interessante, talvez você não saiba, mas o livro que eu seguro em minhas mãos, e talvez você também segure na sua, trata de todos os assuntos que a humanidade pode mencionar. A Bíblia tem resposta para todas as inquietações do ser humano. Ela entra em todos os temas que são pertinentes a nós. E eu fico pensando, se nós olhássemos mais para esse livro, se nós dessemos mais atenção a esse livro, a nossa vida seria completamente diferente. Pode ser que nessa noite eu esteja pregando para alguém que tem dedicado anos e anos de sua vida para a aquisição de um título. Talvez você é um universitário, um jovem universitário, uma garota universitária, e você tem gasto tanto tempo da sua vida para adquirir um título, para conseguir amanhã ou depois ter uma profissão. E isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, mas muitas pessoas têm exaurido sua própria saúde na busca do conhecimento. Você já ouviu falar de pessoas que ficam madrugadas inteiras acordadas na busca do conhecimento? Eu quero dizer para você que isso não está certo. A noite foi feita para dormir e nós temos que aproveitar o tempo que nós temos de dia, de luz para estudar, sem desrespeitar as leis naturais de Deus, que envolvem um sono reparador. Você percebe que tem pessoas que nem param para comer enquanto estão buscando adquirir conhecimento? Isso também fere uma lei natural de Deus. O nosso corpo tem que ser bem tratado, porque se você não tem boa saúde, você não vai conseguir também assimilar conhecimento. E muitas pessoas se iludem nessa forma desenfreada de buscar conhecimento. Se você busca o conhecimento de uma forma equilibrada, o seu esforço será abençoado por Deus. E se você pauta a sua vida por esse livro, você pode ir muito mais longe. Sabe por quê? Porque não existe livro sobre a face da terra que tenha o poder enobrecedor que tem esse livro. Qualquer pessoa que queira se dedicar a qualquer ramo do conhecimento, se ela faz da Bíblia o seu livro de cabeceira, se você gasta tempo com as verdades que ele ensina e se você pratica o que esse livro está apresentando, certamente você terá uma mente muito mais aguçada e desenvolverá seus conhecimentos em outras áreas
de uma forma distinta, de uma forma peculiar, que uma outra pessoa que não tem contato com esse livro nunca conseguiria fazer. Sabe uma outra coisa que me impressiona nos dias atuais? Um PhD escreve um livro e as pessoas querem aplaudi-lo como sendo a última verdade, como sendo dono da razão. Mas esse livro, que foi escrito por homens santos, que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles consideram uma velharia, uma relíquia do passado, ou apenas um produto de uma cultura. Não, amigo. A Bíblia é o livro de Deus. Deus, o nosso Criador, que é onisciente, que sabe todas as coisas, colocou nesse livro os mistérios não apenas do ser humano, mas os mistérios desse planeta, desta vida e do nosso universo. Quando você pauta a sua vida por esse livro, você, por exemplo, entende que nós não somos o produto do acaso, nós viemos da mão de um Criador, de um ser inteligente, supremo, que nos formou a sua imagem e semelhança. Isso dignifica a natureza humana, muito diferente de outras visões defendidas, mesmo em nossas universidades hoje, que falam a respeito de um processo milenar de evolução e que nós viemos evoluídos de espécies inferiores. Essa teoria rebaixa a natureza humana. Interessante que outro dia, lendo alguém escrevendo sobre isso, e a pessoa disse no seu escrito, por que o homem nasce, por que o macaco nasce macaco e morre macaco? Se houve um processo evolutivo, porque todos os macacos nascem e morrem macacos. De fato, esse elo perdido nunca foi achado e nunca o será, sabe por quê? Porque o ser humano nunca foi macaco. Nós não viemos de espécies inferiores, nós viemos da mão de um Deus superior. E esse livro ensina isso. E isso enche a minha vida e a sua de significado. Nós fomos criados por um ser inteligente, por um ser que ama o belo, por um ser que ama a diversidade. E Deus nos capacitou com faculdades extraordinárias. Olha quantas habilidades Deus deu ao ser humano de criar, de inventar. Quantas habilidades! Isso não é fruto do acaso. Outros querem dizer que a origem desse universo se deu a uma explosão cósmica no passado e dessa explosão os elementos se ajuntaram de tal maneira que permitiu o surgimento da vida. Outro dia eu também li uma ilustração interessante sobre esse tema e alguém diz que crer que nós somos produtos de uma explosão no passado é a mesma coisa que crer que um tornado passando por um ferro velho, ao retorcer todos os ferros e as velharias que por ali tem, produz-se um 747 em perfeito estado de uso. Você acha possível um tornado atingir um ferro velho e, nesse movimento do tornado, aquela velharia, aquelas latas que ali estão, elas se unem de tal forma que você tem um avião, um 747 pronto para voar? Essa ideia ela é tão impossível quanto você achar que o ser humano veio de processos evolutivos ou de uma explosão cósmica. Não, amigos. Nós somos frutos das mãos de Deus. Esse livro ensina isso. Nosso pai primeiro é Adão, nossa mãe Eva. Nós viemos de Adão e Eva. E ainda que os sábios desse tempo, e até mesmo alguns líderes religiosos, contestem a nossa origem no Gênesis, nós não vamos deixar de crer nesse livro. E quando você tem essa visão, você enobrece ao homem, à humanidade. Você dignifica a nossa origem. Esse livro também ensina que o nosso corpo, o corpo que eu tenho, que você tem, ele é um templo para a habitação do Espírito Santo. E quando você permite que o Espírito de Deus habite em você, ele vai te conduzir por caminhos excelentes. Ele vai te dar sabedoria para as decisões. Ele vai ajudar você em todos os aspectos da vida. Agora, se esse corpo é o templo do Espírito Santo, eu também sou ensinado nesse livro a cuidar bem dele. E a Bíblia apresenta várias leis de saúde, coisas que eu posso e não posso comer, coisas que eu posso e não posso usar, coisas que eu posso e não posso fazer. Para quê? Para cultivar boa saúde. E quando você abre as páginas desse livro, você percebe
verdadeiras gemas preciosas de sabedoria, de ensinamentos que tornam eu e você cada vez mais parecidos com o nosso Criador. Por exemplo, na parábola que Jesus contou-nos hoje, ele diz que nós devemos buscar na terra os tesouros, cavar. Agora, quando ele fala em cavar, como os mineiros cavam na busca de um tesouro, não é uma leitura superficial da Bíblia. Ele fala sobre uma dedicação completa, um aprofundamento dos temas. E, infelizmente, por causa dessa leitura superficial da Bíblia, nós estamos experimentando um cristianismo superficial. Estamos vivendo um momento onde os púlpitos de nossas igrejas são ocupados por sacerdotes, bispos, missionários, pastores que nada conhecem de Bíblia. Leem os textos superficialmente e todo dia você percebe que é a mesma ladainha. Não se ensina mais nada da Bíblia. E sabe o que acontece, infelizmente? Essas igrejas, esses templos, são lotados por milhares de pessoas que vão em busca da verdade, vão em busca da palavra, mas voltam para casa vazias. Sabe por quê? Porque não houve uma busca profunda dos tesouros ocultos na terra. Não houve um mergulhar na Bíblia para se estudar os temas que de fato ela apresenta. Você quer ver uma prova do que eu estou falando para você? Quando foi que na sua igreja você ouviu o seu líder religioso ensinar a respeito da volta de Cristo? Que será uma volta visível, pessoal, literal, que ele virá com todos os anjos, que vai acontecer uma ressurreição dos mortos, a transladação dos salvos vivos levados para os céus. Quando é que você ouviu isso? Tem tempo? Mas esse assunto é citado 300 vezes no Novo Testamento. Quando é que você aprendeu a respeito do ministério de Cristo no santuário celestial? Que Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, ele foi para os céus e nesse exato momento ele está lá no santuário como nosso advogado e também como juiz, porque o juiz de Deus começou. Quando é que você ouviu essa mensagem na sua igreja? Quando é que você ouviu na sua igreja de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que a pessoa que quer pautar sua vida por esse livro não pode comer e beber de tudo? Não. Existem leis na Bíblia sobre saúde que devem ser praticadas. Quando é que você ouviu isso? Quando é que você ouviu na sua igreja uma mensagem a respeito dos 10 mandamentos, da lei eterna de Deus, e que esses mandamentos estão vigentes ainda hoje, e que continua sendo pecado matar, roubar, adulterar, quebrar sábado? Quando é que você ouviu isso na sua igreja? Amigo, você percebe que está havendo hoje uma leitura superficial da Bíblia e que as centenas de temas e assuntos que a Bíblia trata não estão sendo pesquisados nas igrejas? É por isso que nós oferecemos aqui na Novo Tempo estudos bíblicos, para que você conheça mais dessas verdades. O apóstolo Paulo ensinou claramente, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que esse livro, a Bíblia Sagrada, era útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Quando eu faço desse livro o meu livro de cabeceira, quando eu pauto a minha vida pelas verdades que ele ensina, eu tenho uma vida completamente diferente. E eu pergunto para você que tem acompanhado os noticiários do nosso querido Brasil, se nós, evangélicos, vivêssemos a ética que é ensinada nesse livro, não seria diferente a nossa situação mesmo política? Quantos evangélicos, às vezes, em posições de liderança, envolvidos em escândalos? E se os nossos políticos dessem mais valor à Bíblia, não importa sua profissão de fé, mas se considerassem os valores desse livro, se os cidadãos brasileiros respeitassem o que esse livro ensina, a nossa nação seria outra. Porque as mazelas, os sofrimentos que nós vivenciamos no Brasil hoje, é justamente pelos pecados que se cometem, porque querer se apossar daquilo que não lhe pertence, por mentir, por roubar, por desviar. Quantas pessoas teriam a vida beneficiada
se as pessoas que estão na posição de liderança dessem valor a esse livro e à ética que ele ensina. O nosso mundo seria completamente diferente. Talvez não possamos mudar isso numa esfera mundial, nem nacional, mas na esfera pessoal você pode. Sabe por quê? Porque na esfera pessoal só depende de você. E eu pergunto, estaria você disposto hoje a tomar esse livro, esse tesouro que nós temos em mãos, como regra de fé e prática para a sua vida? Está disposto você hoje a pautar a sua vida pela ética que ele ensina e a buscar viver os princípios do reino de Deus? Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Nós somos beneficiados não apenas nesta vida, mas nós temos a esperança da vida eterna. Um dia, quando Cristo voltar, as pessoas que investigaram essa palavra e que viveram os princípios que ela ensina, receberão a recompensa da vida eterna. Esse é um dom disponível para mim e para você. O que nós precisamos? Aceitá-lo. E se você quer aceitar agora, eu queria orar por você. Orar para que esse milagre aconteça na sua vida e para que o Espírito de Deus te ajude nessa pesquisa, na busca pelas gemas preciosas que estão ocultas nesse livro, que podem orientar a tua vida no caminho da vida eterna. Se esse é o desejo do seu coração, participe comigo desta oração. Pai querido, aprendemos hoje que nós temos um tesouro. Esse tesouro está enterrado nesse livro precioso. É o teu Evangelho. São as verdades que esse livro ensina. E nós precisamos cavar cada vez mais fundo para conhecer a tua vontade. E esse conhecimento transforma a nossa vida, nos faz imagem e semelhança tua e nos prepara para a vida eterna. Por isso, abençoa, Senhor, a todos nós. Abençoe a cada amigo que agora está orando comigo, a cada amiga, e que a nossa vida seja transformada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém.